Deus enviou seu Filho amado para morrer em meu lugar. Na cruz morreu por meu pecado, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, mas eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, verei na glória ao meu Jesus que vive está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, mas eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive está. Está nas mãos do meu Jesus que vive está. Ok. Aos meus futuros discípulos. Que vídeo estranho, não? Realmente eu admiro as pessoas que conseguem fazer discípulos. Acho que é algo muito difícil. Não é algo fácil, não é algo simples. Tô falando de bons discípulos, não de seguidores de internet. Realmente admiro o legado de Calvino, porque quando eu vejo os huguenotes na época de Hitler e todo aquele esforço que eles fizeram para salvar judeus e etc. Quando eu vejo Hudson Taylor, os próprios discípulos de Charles Haddon Spurgeon, Spurgeon não é tão admirável
analisando apenas a sua vida. A minha grande admiração por Spurgeon, Charles Haddon Spurgeon, é ao ver os frutos. E quando eu falo frutos aqui, entenda como discípulos. Eu creio que a maior prova de que alguém está dando fruto é conversar com seus discípulos. Da mesma forma que se você quer conhecer uma pessoa, você não conversa com ela. Porque é muito fácil advogar em causa própria e falar bem de si mesmo. Quer saber quem é uma pessoa? Pergunta para o pai dessa pessoa, para a mãe dessa pessoa, para os filhos, para os discípulos. Então, se você quer conhecer uma pessoa, não fale diretamente com ela. Fale com as pessoas que vivem perto dessa pessoa. Eles vão dizer, geralmente, muitas coisas que a própria pessoa jamais diria. Então, é assim que se conhece as pessoas. E é interessante ver os frutos que Charles Spurgeon, Calvino e muitos outros homens com essa mesma linha teológica produziram no mundo. É interessante ver as igrejas que os discípulos de Spurgeon abriram. Aquele discípulo que pregou no seu funeral, aqueles que fizeram os seus sermões e os seus ensinos se espalharem pelo mundo e até hoje. Tem páginas e páginas pela internet, Spurgeon TV, Spurgeon devocionais, Spurgeon isso, Spurgeon aquilo, isso é maravilhoso. Porque a vida de Spurgeon não era sobre Spurgeon, Charles Haddon Spurgeon, era sobre Jesus. Agora vai levantar muitas pessoas aqui falando, mas isso é idolatria, etc. Ok. Isso não é idolatria, isso é dar honra a quem merece honrar. A Bíblia fala disso. Romanos capítulo 13 fala que nós devemos honrar as autoridades e respeitá-las, etc. Mesmo debaixo de injustiças, existe um modo cristão de lidar com as injustiças, até para sair debaixo delas. Se é que é a vontade de Deus que você seja liberto de alguma injustiça. Então existe um modo cristão de reagir às injustiças. É possível você sofrer uma injustiça e continuar respeitando a autoridade, continuar honrando ela, porque Deus, em sua soberania, desejou que ela estivesse naquele lugar. Essa é a realidade, você não pode fugir dela. Então, eu não acredito que o que eu estou fazendo aqui é idolatria. Spurgeon também tinha algumas frases e conceitos maravilhosos que eu quero deixar aqui para as pessoas e já vou falar sobre o que eu quero dizer quando eu falo o título desse vídeo, para os meus discípulos. Spurgeon tinha algo maravilhoso que é o seguinte: aquele que não cita outros homens não merece ser lido. Em outras palavras, Spurgeon acreditava que a verdadeira grandeza de um homem está em não tentar ser original. É necessário no cristianismo as pessoas subirem nos ombros de gigantes, digamos assim, né? Para que vocês olhem mais longe e possam, repetindo os seus ensinos, possam, quem sabe, pela graça de Deus, trazer respostas sábias para novas questões, novos dilemas que vão surgindo. E é maravilhoso ver o que Deus fez através dos discípulos de Charles Spurgeon e faz até os dias de hoje. É maravilhoso ver. Então, voltando aqui aos meus discípulos. Eu sou Estevão Daniel, tenho 30 anos e vou dizer algo que para mim não é motivo de vergonha, mas para muitos talvez eles se sentiriam muito tristes. Eu não tenho nenhum discípulo. E eu vou dizer por que eu não estou muito desapontado e decepcionado com isso. Jesus disse, ide por todo mundo, fazer discípulos, etc, etc. Ok. Mas durante toda a minha vida, desde a época que meu pai era pastor e eu era criança, eu ficava observando as pessoas que entravam e saíam da igreja. E eu, de certa forma, fui memorizando e pensando por que essa pessoa saiu, por que essa pessoa foi embora.
E eu comecei a descobrir muitas coisas. Eu comecei a pensar muitas coisas. E eu comecei a ler livros e comecei a ver e a comparar. Então eu tive experiências em várias igrejas. Eu, particularmente, acredito que os meus posicionamentos teológicos hoje são mais sólidos do que antes e estão firmes, porque justamente eu não nasci num lugar onde a teologia que eu acredito hoje era ensinada. Eu nasci num lugar que ensinava pentecostalismo, dons espirituais de maneira assim, sem temor, às vezes, com pouca base bíblica, etc. Um lugar onde as pessoas seguiam muitas emoções. No meio, nem era Assembleia de Deus, era um meio assim, bem pentecostal carismático, com ênfase bastante na separação do mundo, com proibição de televisão e um monte de outras coisas. Mas observando todas as coisas que eu aprendi em cada lugar que eu passei, eu percebi que tem coisas boas em todas essas igrejas. E talvez o melhor dos mundos seja combinar o melhor do pentecostalismo, com o melhor do presbiterianismo, com o melhor da batista, com a ortodoxia católica e um monte de outras coisas assim que eu vejo que a igreja protestante perdeu. Quando, por exemplo, eu vejo o reverendo Walter McAllister, no seu livro Pentecostal Reformado, eu acredito que são ensinos muito sábios, maduros, e que responderam muito das minhas perguntas que eu tinha. Será que é possível crer em dons espirituais e ser reformado? E estar de acordo com aquilo que a história da igreja sempre ensinou que é o certo? Então, eu acredito nos dons, nas manifestações do Espírito, todas elas. Até aquelas que muitas pessoas nem sabem que existe, eu acredito. Mas também acredito que é bom ter uma decência e ordem. A liturgia do culto, como os presbiterianos defendem, ter proibições e não deixar qualquer pessoa ministrar no culto, tratar isso como algo santo, herdeiro, etc. Então eu pego todo o legado dos dons dos pentecostais, me baseando no que o reverendo Walter McAllister escreveu no seu livro Pentecostal Reformado. Também pego um monte de manifestações e dons do Espírito de várias igrejas pentecostais. Creio em todos os dons, todos. Mas creio também na resposta presbiteriana em relação ao dom de línguas, não em todos, como todos os presbiterianos afirmam, mas em algumas respostas sábias que eu ouvi alguns presbiterianos dar, que é a seguinte: o dom de línguas ele deve ser usado com temor, de maneira prudente e na maioria das vezes em particular. Por quê? Porque eu já observei também uma coisa que parece mais uma provocação humana. Vou dar um exemplo. Certa feita, um pregador pentecostal foi pregar num congresso meio que tinha lá muita gente de muitas denominações, aí tinha batista, presbiteriano, tinha de todas as denominações. E ele começou a dar ênfase nos dons, dar ênfase nas línguas estranhas e nessas manifestações. E eu percebi algo que talvez só o juízo final vai revelar isso. Só o juízo final. Eu percebi que ele estava provocando os irmãos presbiterianos com uma doutrina que ele sabia que iria, de certa forma, incomodar. Era como se naquele grande evento ele quisesse pescar discípulos para ele, pregando algo que ele tinha de diferente, algo que ele ensinava que todos ali não ensinavam, para que, de certa forma, através da diferença, ele pudesse atrair para si discípulos. E daquele dia em diante eu senti, parece, uma vergonha santa. E eu falei: Senhor, eu não quero ser isso. Eu não quero ensinar uma doutrina porque eu sei que vai atrair pessoas para mim e vai me fazer diferente, para me parecer especial ou algo do tipo. Eu não quero isso. Eu quero a tua verdade e eu quero ensinar a verdade mesmo que eu fique sozinho. E que ninguém mais acredite naquilo que eu acredito. Eu quero a tua verdade, mesmo que seja algo que me faça ficar solitário. Sim, eu acredito nos dons, não apenas por causa do reverendo Walter McAllister e outros que defendem que é possível ser reformado em pentecostal, é possível crer nos dons, todos eles.
mas por ver o sobrenatural de Deus de muitas formas, pessoalmente, e ver esse Deus glorioso trinitário agindo da mesma forma que sempre agiu. De Gênesis a Apocalipse, nós lemos nas Escrituras atos extraordinários e gloriosos de Deus. Nós vemos Deus em sua soberania controlando o sol, a lua, o vento, o mar, os animais, controlando toda a natureza. A gente percebe o controle de Deus sobre os animais em vários locais na Bíblia, no Antigo Testamento. Na história de Jonas com a baleia, nós vemos os corvos obedecendo o Senhor. Nós vemos os leões, Daniel na cova dos leões. E também vemos, na história da igreja, os leões devorando cristãos. Então a gente percebe que o controle de Deus sobre os animais vai tanto da obediência, como na Arca de Noé, como Daniel na cova dos leões, também. A obediência dos animais é vista na história da igreja quando os leões devoravam os cristãos. Deus mudou? Deus perdeu o seu poder sobre sua criação? Não. Tanto quanto no momento em que os leões não devoraram Daniel naquela cova, quanto no momento em que os cristãos eram devorados pelos leões no Coliseu e naquelas arenas. Deus continua controlando minuciosamente a sua criação. E mais do que isso, o controle de Deus não vai só apenas quando Jesus disse aquieta-te e o mar e o vento obedeceu e houve bonança, houve paz. Ou então quando nós vemos o sol parando, nós vemos a natureza obedecendo o Senhor. Tanto no Antigo quanto no Novo Testamento nós vemos o Deus soberano, triuno, eterno, que não tem começo nem fim, controlando toda a criação. Eu acredito que esse mesmo Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Eu gosto do comentário de J.I. Packer sobre os dons espirituais. E a resposta dele foi cirúrgica. Será que Deus mudou? Será que Deus parou de operar os mesmos sinais que operava no livro de Atos? Certamente que não. Se existe algum problema ou algo está errado, certamente somos nós. Eu amo essa resposta do J.I. Packer quando o assunto é dons. Então este sou eu, 30 anos, não tenho nenhum discípulo e não tenho vergonha de falar isso. Talvez agora eu esteja no momento de começar a lavar pés. Depois de tanto ser servido, e depois de ouvir tanto, depois de aprender tanto de tantas igrejas, seja Igreja do Evangelho Quadrangular, Igreja de Deus de Amor, igrejas independentes com teologias semelhantes da Assembleia de Deus, a própria Assembleia de Deus Missão, Assembleia de Deus Madureira, Assembleia de Deus de várias outras placas e nomes. Igrejas videira, igrejas em célula, igrejas ligadas ao Watchman Nee, Árvore da Vida, etc. Igrejas em casas, igrejas em lugares onde parece que não tem nem energia elétrica, as pessoas têm que andar de barco para entrar dentro de uma comunidade bem pequena, onde tem um ancião ali que entende da Bíblia, ensina e faz cultos, etc. Sou grato a Deus por todo o legado da harpa cristã e todos esses hinos maravilhosos, que depois, só depois de estudar, eu descobri que muitos hinos da harpa cristã têm outros nomes em inglês e foram escritos a melodia por outros cantores e a letra foi traduzida, outras vezes a letra foi totalmente modificada e não tem muita similitude com a tradução em inglês escrito 200, 300 anos atrás. Então a gente, pela graça de Deus, vai aprendendo a cada dia mais sobre essas coisas. E qual que é a minha proposta para fazer discípulos? A minha proposta é continuar servindo o Senhor na internet e crendo que desta forma eu possa auxiliar as pessoas a encontrarem uma boa igreja. A minha decisão ao fazer isso não é tirar as pessoas da igreja e deixá-las sem igreja, mas é fazer discípulos capazes de abrir igrejas do zero, como Charles Spurgeon fez. Aqueles mais de 20, chamados 20 de Spurgeon, que foram abrir igrejas em lugares paupérrimos,
em lugares onde não tinha, ninguém queria ir. Eu creio que esse é o bom mestre. É aquele que não quer atrapalhar o que já está acontecendo, não quer destruir o que já foi construído e quer ir aonde não tem nada. Então, primeiramente, o meu desejo aqui não é chegar na sua igreja, pastor batista, pastor presbiteriano, Assembleia de Deus, ou seja, de qualquer outra denominação. O meu desejo não é pegar aquele líder de jovens seu, que já está aí mais de 5, 10 anos, e tirar ele da sua igreja. Não, eu não quero isso. Se ele correr atrás de mim, se ele me mandar mensagem, se ele querer... eu quero que você me ajude nisso, naquilo, eu quero ser seu discípulo, alguma coisa, eu provavelmente vou rejeitá-lo. O discipulado que eu proponho é um discipulado onde eu dou as ferramentas para as pessoas crescerem. Eu não sou muito específico, sabe? Eu apresento um todo sobre aquilo que as pessoas vão ter que progredir e aprofundar depois com o passar dos anos. Pensando sempre na morte, que é uma das coisas que eu mais admirei em Jonathan Edwards. Nas suas 70 resoluções, tem lá algumas reflexões sobre a morte que eu nunca vou esquecer. Realmente, as pessoas que vivem como se fosse sua última hora, seu último suspiro, são pessoas diferentes. E eu penso nisso no discipulado. Digamos que eu estou conversando com um jovem, o seu pai e a sua mãe estão numa conversa, numa videochamada de WhatsApp. E eu estou conversando com ele da mesma forma como muito tempo atrás eu dava aula de violão pela internet. Aí eu ligava para a pessoa falava comigo, etc. Pensa só o seguinte: se eu converso com esse jovem e eu quero que ele seja o meu discípulo, que ele me admire, que ele passe o resto da vida me admirando, etc. Digamos que eu tenho essa conversa com ele, nós cantamos, nós oramos, nós conversamos sobre teologia, ele pede ajuda, oração, e eu oro, intercedo, etc. E no dia seguinte eu morro. E como eu fui imaturo, egoísta, eu fui imprudente, fui soberbo, orgulhoso, e não pensei na possibilidade da minha morte, eu não preparei esse discípulo para ele andar sozinho, para ele seguir a vida. Então, a minha ideia desse discipulado e criar discípulos, primeiramente, não é ir atrás de pessoas que já conhecem muita teologia, que já estão muito tempo na igreja. Não, eu não quero esse tipo de pessoa. E eu quero pessoas fracas para eu ajudar. Eu quero pessoas que não passam uma semana sem cair em pornografia, sem entrar em namoros errados. Eu quero pessoas sinceras. Eu quero pessoas que confessam pecados. Eu quero gente com carne e osso, que tem, digamos assim, a decência e a vergonha de não andar nas trevas, mas andar na luz. Entende? Eu quero pessoas que tenham a coragem de falar a verdade, mesmo sabendo que a verdade pode fazer com que eu não queira mais ser aquele que vai te dar o discipulado, aquele que vai te discipular. É esse tipo de gente que eu procuro. Eu procuro pessoas que talvez vão me mandar uma mensagem e dizendo que quer falar comigo, etc. E eu pergunto o motivo, ele vai falar: o meu pai morreu 10 horas da noite. Aí eu vou ligar para ele e eu vou conversar com ele e a gente vai orar. Eu vou escutar suas lágrimas, talvez eu vou chorar também. E depois de 1 hora ou 2 horas de conversa, sem me cobrar nenhum real, sem me cobrar nada, eu vou pedir ao Senhor que lhe conforte o coração, talvez eu toque um hino. E eu vou me despedir dele. E eu espero que o seu fardo fique mais leve, após o Senhor Deus, em sua soberania, levar o seu pai. É esse tipo de coisa que eu procuro. Eu procuro gente que nunca vai conversar comigo sozinho, pelo menos em videochamada ou em chamada. Eu procuro gente que vai reproduzir isso futuramente com outras pessoas, ou vai começar a querer fazer isso. Mesmo eu não aconselhando,
Porque eu acredito que é necessário um tempo, até para aqueles que se tornam discípulos, que estão aprendendo. Primeiro ele tem que passar um tempo, sei lá, uns 5 anos, 10 anos, aprendendo o que é ser discipulado para depois fazer discípulos. Por isso que eu falo que com 30 anos não tendo nenhum discípulo, eu não tenho vergonha de falar isso. E eu não sei se o Senhor, em sua soberania, vai mandar alguém. Talvez ele não mande. Talvez as coisas que eu poste publicamente forneçam para outros pastores ferramentas para eles mesmos fazerem discípulos intencionalmente. Porque existe uma diferença de você ser pastor, de você fazer as coisas de pastor, etc. Mas não querer intencionalmente fazer discípulos, ser o mestre, ser o líder. Tem pastores que não querem isso, não procuram, não correm atrás do discípulo, não liga para ele, não manda mensagem, não confronta os seus pecados, não pergunta, e aí, o que você andou fazendo sábado e domingo? Ah, não. O quê? Não mente pra mim não, rapaz. Por que você tá olhando pra mim com essa cabeça baixa? O que você fez de errado? Fala, o que você fez de errado? Andou beijando a namorada? Andou fazendo sexo fora do casamento? Andou vendo pornografia? É esse tipo de líder que eu tô procurando. Você tá roubando, rapaz. O que tá acontecendo aí? Fala a verdade. Fala a verdade. É esse tipo de líder, de mestre que eu desejo produzir publicamente. É claro que eu ficaria chocado se pastores me procurassem e falassem: olha, eu desejo ser discipulado por ti, você pode me ajudar? Aí eu teria que jejuar de pano de saco e cinzas, 30, 40 dias sem comer nem beber nada, para ficar humilde. Porque é uma honra muito grande. É um privilégio muito grande ver pastores com mais de 40, 50 anos, mais de 30 anos, com filhos, querendo ser discipulado por um jovem. Enfim, isso provavelmente nunca vai acontecer, mas se acontecer, eu tentarei ser respeitoso e humilde, como a Escritura ensina. Como Paulo aconselhou para Timóteo, muitas pessoas perguntam: por que Paulo criou tantas regras para o jovem Timóteo? Eu tenho minhas teorias, já li vários comentários bíblicos, e uma delas é para não morrer. Porque geralmente quando um jovem desrespeita um idoso, um pastor, etc., mesmo ele estando certo, o jovem está certo, está corrigindo um idoso, mas a forma é arrogante, a forma é inapropriada. Deus pesa a mão sobre ele, porque Deus resiste aos soberbos e dá graça aos humildes. É por isso que tem muito jovem que cai em pecados sexuais, em pecados horríveis, tudo pela arrogância. Ele é arrogante, Deus afasta a sua graça, ele se arrebenta. Ele fica arrogante, fica soberbo, começa a rir demais, perde a reverência, perde o temor, começa a andar de carção, mascando chiclete, camiseta cavada, vai para a igreja, começa a relaxar e vai, cair em pecado. Então as coisas de Deus têm que ser levadas a sério. E o que Paulo ensinou para o jovem Timóteo, eu também quero ensinar para todos aqueles que, se algum dia o Senhor me dar discípulos, enviar eles em sua soberania. Eu quero ensinar para os jovens o que Paulo ensinou para Timóteo, para o jovem Timóteo. Trate os anciãos, os velhos, corrija, exorte os velhos como se fosse o seu pai. As mulheres como se fossem suas irmãs, com toda pureza. Várias vezes nós percebemos que nas Escrituras, tanto no Novo Testamento, quanto na forma do mestre agir no Antigo Testamento, nós vemos esse caráter que nos dá uma ideia de uma grande jornada. É como se fosse uma história onde será contada daqui 50, 100 anos e quem sabe as pessoas vão chorar quando escutar as coisas belas e honradas que o Senhor fez. E hoje, nesse tempo, Deus está nos convidando para sermos seus vasos, seus instrumentos. Quando eu olho a história da igreja, eu vejo Agostinho de Hipona, Ambrósio,
eu vejo Tertuliano, a patrística, os reformadores, tantos homens piedosos, Robert Murray Machen, John Knox, próprio Spurgeon, David Brenner, George Whitefield e Jonathan Edwards. Todos esses homens com livros sérios, santos, o próprio Bunyan e tanta coisa santa e bela, profunda que ele escreveu, que até hoje auxilia muitos cristãos, a Guerra Santa, Tratado sobre o Temor do Senhor, Peregrino, etc. O próprio William Gurnall, aquela armadura completa do cristão, que coisa maravilhosa. De fato, quando nós olhamos a biblioteca do Charles Haddon Spurgeon, nós encontramos um exército de homens humildes que lavavam os pés dos outros. O próprio Spurgeon dizia que o evangelho é um mendigo dizendo para outro mendigo onde achar pão. É um morador de rua dizendo para outro morador de rua onde tem comida. E de fato o mundo está morrendo de fome. E eu pretendo dar comida para quem nunca comeu nada de Deus. É isso que eu quero fazer. E quando eu escrevo, quando eu falo e quando eu gravo um vídeo como esse, para os meus discípulos, eu só estou dizendo, eu sei onde tem comida, porque algum dia alguém me deu comida. E esse pão vivo que desceu do céu, essa água viva, Deus tem abundância para dar para aquele que é humilde. E quem sabe, eu durante 5, 10 anos dando comida para várias pessoas, elas também têm um grande celeiro para que quando o Senhor me levar, porque eu vou morrer um dia, eles também possam fazer o mesmo e dar comida para aqueles que estão morrendo de fome. A nossa alma tem fome e sede de Deus. Nós somos feitos para adorar o Senhor, para conhecer a Deus e se alegrar nele para sempre. Qual o fim principal do homem? Qual o objetivo final? Conhecer o Senhor e se alegrar nele para sempre. Sabe, nós temos desejos infinitos. Quero encerrar esse vídeo para os meus discípulos, como se essa fosse a primeira de muitas lições que eu queria ensinar. Se eu fosse ensinar, a primeira lição é: ore e peça para o Senhor abrir os seus olhos, para que você veja o quanto tudo nessa vida é vaidade. Se essa fosse a primeira lição, então, nós temos desejos infinitos. E nada aqui vai nos satisfazer. Nada aqui vai nos trazer alegria. Você pode rir, você pode não gostar do que eu estou falando, mas eu estou dizendo, tudo que esse mundo pode oferecer é tristeza. Você pode mentir, você pode me odiar, não importa. Pessoas sem Jesus Cristo são tristes, são depressivas. Elas tentam parecer fortes, tentam parecer alegres, mas não são. São muito tristes. Muito tristes. Mas muitas pessoas olham assim, rapaz, eu conheço uma pessoa que ela não está nem aí para as coisas de Deus, não quer ler a Bíblia, não quer orar. E ela me parece muito feliz. Será? Será que a sua alegria é realmente verdadeira? Eu te provo que não é. Tira o seu carro. Tira o seu emprego. Tira a sua saúde. Tira o seu casamento. Não sobra nada. Essas pessoas não são felizes porque a felicidade delas não está em algo eterno. A felicidade de muitas pessoas está no sexo. Fica uma semana, um mês, um ano sem sexo. Para você ver onde vai parar a alegria de muita gente. Não tem. Não tem. A pessoa fica com raiva, com ódio, quebra coisas. É como se fosse uma droga. Você tira a droga do sexo, a pessoa fica louca. Grita com as pessoas, grita com o pai, grita com a mãe, bate, xinga, odeia, quebra coisas, grita. Um mês sem sexo, uma semana sem sexo. E ainda é pecaminoso, hein? Fora do casamento.
Essas pessoas não são felizes. Elas são profundamente miseráveis e tristes. Tira o dinheiro dessas pessoas. Elas se tornam pessoas horríveis. Gritam, brigam. Tem mulheres que dizem coisas horríveis para os seus maridos quando o dinheiro dele acaba. O desonra, o desrespeita. E corre atrás de outro homem. Outras pessoas, quando acaba a saúde, todos os amigos vão embora. Ninguém vai lhe visitar no hospital. Outras pessoas, quando acaba o dinheiro usado em festas, carros, presentes, etc. Adeus. Então eu faço a pergunta novamente. Tem certeza que você acha que conhece pessoas felizes que não são cristãos? Tem certeza? Porque se a felicidade dessas pessoas está nesses bens, nessas circunstâncias, eu estou certo. Eu estou certo em dizer que essas pessoas são profundamente infelizes, miseráveis. E o convite do Senhor é para que você pare de correr, fugir de Deus e deixe o seu fardo aos pés da cruz, se arrependa dos seus pecados e busque o Senhor enquanto se pode achar, invoque Ele enquanto está perto. E se encha de algo que é eterno. Porque nós vivemos numa feira da vaidade. Na feira da vaidade não vende a verdade. Todos os preços são falsos, balanças enganosas. Aqui não tem santidade, nem nada que seja eterno. Vamos do começo? 1, 2, 3. Na feira da vaidade não vende a verdade. Todos os preços são falsos, balanças enganosas. Aqui não tem santidade, nem nada, 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 seja eterno. Antes de fugir dessa Babilônia, dessa Sodoma e Gomorra moderna e fiel, que morreu sem nada comprar, atravessando os céus em uma carruagem de fogo. Só espera um pouco, já estou chegando. Bom fiel, fielmente confessaste teu Senhor, com Ele tu terás a bênção do esplendor. Mas os infiéis e seus mãos bacanas arderão debaixo de dores infernais. Canta, fiel, canta, que teu nome sobreviva, porque depois da morte vem a vida efusiva. Isso aqui é do Peregrino, o momento em que o personagem fiel morre queimado e cristão foge e continua a sua jornada. Então ele diz isso. Mas os infiéis e seus mãos bacanais lamentarão debaixo de dores infernais. Canta, fiel,
cantar. Canta, fiel, cantar, que teu nome sobreviva, porque depois da morte vem a vida efusiva. Mas os infiéis e seus vãos bacanas lamentarão debaixo de dores infernais. Canta, fiel, cantar, que teu nome sobreviva, porque depois da morte vem a vida efusiva. Fielmente confessaste teu Senhor, com ele tu terás a bênção do esplendor do céu pra sempre. Mas os infiéis de seus mãos bacanais sofrerão debaixo de dores invernais. Canta, fiel, canta, que teu nome sobreviva, que depois da morte vem a vida efusiva. A Deus somente seja toda a honra, toda a glória.